E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Beluso e vou dar continuidade aqui na disciplina de TM com vocês, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre tabelas de dados em HTML, tudo bem? Então vamos lá. Eu organizei esse bloco de conteúdos, né, nos subitens, então a gente vai trabalhar por enquanto na aula de hoje apenas essa primeira parte. Então a gente vai entender o que são tabelas, as linhas de tabelas, os tipos de colunas, né? E o título de uma tabela. Bom, a tabela ela é uma estrutura HTML que você utiliza sempre para apresentar dados, né? Isso é muito importante a gente frisar, porque é muito comum a gente ver alguns sites utilizarem tabela para fazer layout, né? Então não é algo comum. Para layout, hoje em dia a gente utiliza as divs, né, e outras tags para fazer o posicionamento dos elementos. A tabela ela é utilizada apenas para apresentação de dados, né? Esses dados eles podem ser, por exemplo, relatório, né, uma descrição geral, por exemplo, de uma lista de produtos, uma tabela dos seus clientes cadastrados no seu sistema, né? Por aí vai. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tabela de relatório de alunos, né? A gente tem o aluno, o, o que cada coluna significa, né? Eu tenho uma tabela total. Nessa tabela total, a primeira linha é uma tabela que eu tenho o cabeçalho das informações que essa tabela vai apresentar. Então, essa coluna aqui, abaixo dela vai ter os alunos. Aqui, P1, né, vai se referir às notas da prova 1 de cada aluno. P2, as notas da prova 2 de cada aluno, né, assim por diante. P3 e média. Né? A gente tem também, por exemplo, um exemplo de tabela de produtos. Né? Eu tenho aqui no cabeçalho das minhas informações, produto, produto, descrição, estoque e preço. Né? Essa é a primeira linha. Ela sempre, normalmente a primeira linha, ela sempre tem uma descrição do que os dados vão estar, os dados que estão sendo apresentados abaixo vão se referir. Então, por exemplo, mouse, teclado, notebook, monitor se referem a produto. Mouse sem fio da marca X, teclado com fio da marca Y, né? Isso são as descrições desse produto, dessa linha. Esse estoque aqui, né, esse número 8 é o estoque do mouse, o número 5 é o estoque do teclado, né? O 35 aqui é o preço do teclado, 50 é o preço do mouse. E aí a gente pode pensar em diversas situações que a gente vai precisar apresentar dados de forma tabular, né? A gente acrescenta dados numa tabela de dados. Então, por exemplo, aqui cliente, né? Tem cliente, CPF, o nome, o endereço, a cidade e o estado dele, certo? Para organizar esse conteúdo, a gente pode aqui pensar primeiramente, né, o que essas tabelas elas possuem em comum, né? Primeiro ponto, todas elas são tabelas, né? E aí a gente vai utilizar a tag table, né? Toda vez que a gente fosse referenciar a tabela, todos os elementos vão estar dentro dessa tag principal table, né? Dentro dessa tag table, a gente vai ter as linhas. Né? Então, você sempre pensa na tabela como um todo. Dentro da tabela como um todo, você tem uma linha, outra linha, outra linha. E dentro de cada linha, né? Aqui as linhas a gente vai se referir como TRs, né? Então, eu vou ter vários TRs dentro de uma tabela. E dentro de cada TR, a gente vai poder várias colunas, onde essas colunas a gente vai ter na primeira, normalmente, os títulos, né, das colunas, que a gente vai chamar de TH, e nas de baixo, né, nas TRs de baixo, nas linhas de baixo, a gente vai ter TDs, correto? Então, só fazendo aqui uma analogia, né, table, a tag table vem da tradução tabela. Né? A gente vai ter também o caption, né, eu acabei não citando ele aqui na apresentação, mas a gente vai ter, antes de colocar os TRs e seus THs ou TDs dentro, a gente vai ter um caption, que é o título que a tabela possui, né? Depois de colocar o título, eu vou ter os seus vários TRs. O TR ele vem de quê? De Table Row. Então, se você observar, ó, TR, Table Row. Table Row é linha da tabela. O TH ele vem de Table Header, né? TH, ou cabeçalho da tabela, ou cabeçalhos, né? São vários cabeçalhos da sua tabela. Então, o cabeçalho de uma tabela, ele vai ser a descrição de uma coluna de dados da tabela, né? Então, ou eu vou utilizar TH dentro de TR, ou eu vou utilizar TD. Então, a partir da segunda linha, normalmente a gente tem os table datas. Né? Então, table data, ou dados da tabela, é um dado referente ao cabeçalho que a gente definiu anteriormente aqui na linha de TR e TH.
ok? Então vamos começar pensando aqui como que a gente modela essa tabela. Então vamos pensar aqui na primeira tabela nossa de aluno, né, com suas provas e médias. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é a tag table, né? Dentro da tag table a gente vai colocar um caption, que é o relatório de notas, faltou aqui na apresentação colocar ele, né? Então estaria aqui em cima, relatório de notas. Depois na hora que a gente for fazer o exemplo prático vai ficar visível isso. E aí logo abaixo eu vou ter que ter várias TRs, né? Então essa primeira TR que eu coloquei vai ter que conter o quê? Essa linha toda. Então TR significa uma linha, table row. Então dentro dessa table row eu vou ter que colocar um TH, outro TH, outro TH, outro TH e outro TH. Então, ó, primeiro TH de aluno, o segundo da prova 1, o terceiro da prova 2, o quarto da prova 3 e o quinto da prova da média, né? Então a gente tem uma tabela com um caption, uma linha que é o cabeçalho dos dados, né, que tem aqui os THs com o cabeçalho dos dados, e as próximas linhas elas se referem a quem? Aos próximos dados. Então eu coloquei uma linha de TDs, né, e aqui a gente vai fazer agora no nosso exemplo prático as outras linhas. Né? Então vamos pensar aqui, ó. A gente colocou a primeira linha do João, eu vou fazer aqui copiar e colar, né, porque vai se repetir essa linha, né? Vou copiar e colar. O próximo é o José. As notas dele é 10, 5, 6 e 7, com média, né? 10, 5, 6 e 7. Né? Vou colar mais um aqui. Vai ser a Maria. A Maria tem 9, 8, 7, média 8. Né? E a última linha é a Sofia. Então a Sofia tem nota 6, 5 e 7, média 6. 6 mais 5 mais 7 vai dar 18, né? 6 mais 5 mais 7 dá 18, né? 13, 6 com 5, 11. Com 7, 18. Dividido por 3, média 6. Ok? Aí percebam que eu coloquei aqui também no meu HTML, eu já coloquei aqui um estilo, vocês já devem ter visto algo sobre estilos, né? CSS. Então eu falei que os elementos table, tr, td e th, que são os elementos que a gente está utilizando aqui, todos eles vão ter borda de 1 pixel sólida, certo? Então, todos eles vão ter borda de 1 pixel sólida. E eu coloquei aqui um espaçamento interno de padding de 5 pixels. Vamos ver como vai ficar esse exemplo. Vou salvar meu exemplo 1. Então, percebam que a gente tem aqui sempre 5 pixels entre os elementos internos um de outro, né? Então essa aqui é a borda da tabela, tem 5 pixels aqui até a primeira linha, né? E tem 5 pixels aqui entre cada coluna TH ou TD. E está pronto o nosso primeiro exemplo, beleza? Bom, nessa primeira semana a atividade de vocês vai ser resolver a lição de teste seus conhecimentos, disponível no Moodle, vão ser algumas questões de múltipla escolha, tá? E a tarefa de atividade, vocês vão realizar uma atividade prática que vai ser criar mais 2 arquivos, que vai ser o exercício tabela 1A e o exercício tabela 1B.html, né? Baseado nos exemplos que a gente fez aqui das tabelas de exemplo. Então a gente desenvolveu esse primeiro exemplo, vocês vão fazer agora de produto e de cliente, com esses respectivos dados que estão aqui nos exemplos de vocês, beleza? Tem um exercício optativo também, quem quiser praticar um pouco mais. Esse exercício está em inglês na página do W3 Schools, né? Vai ter lá no Moodle esse link para vocês clicarem no material de vocês. Sugestão para quem ainda não consegue fazer a leitura em inglês, entra lá no site, né? E utilizem o translategoogle.com para vocês traduzirem os enunciados, né? Eu não falo para vocês traduzirem a página, né, pela ferramenta do Google Chrome, para traduzir a página toda, porque vocês vão ter problema na hora de submeter os exercícios. Por exemplo, o primeiro exercício, ele fala para você colocar nome e idade, né, que vai ser lá name e age.
Se você traduzir a página, na hora que você traduzir, ele vai colocar nome e idade. Na hora que você coloca a palavra idade lá no validador dele, não dá certo. Então você tem que colocar exatamente em inglês. Name e age, dentro das colunas TR e TH, que ele vai pedir para você no exercício. Tudo bem? Mais informações, a gente tem aqui o site do W3 School, que é esse site que eu falei para vocês dos exercícios, né? Aqui já dá para vocês, se não forem fazer a tarefa, dá para fazer a tradução da página, quem tiver com dificuldade com inglês. E aqui também no site da Mozilla, né, WebDocs, tem também um material para você aprender tabelas em HTML. Beleza? Então essa foi a nossa primeira aula e aguardo vocês aí para quem tiver dúvidas no nosso horário de plantão, tudo bem? Grande abraço.